Senhor, meus irmãos, que seu amigo Eliel Uller. Hoje o assunto da lição 7, para dia 12 de fevereiro de 2023, nós vamos falar sobre Estevão, um mártir avivado. E um assunto do avivamento do Novo Testamento. Sem dúvida, Estevão é um marco nesse quesito, porque ele era muito usado por Deus e ele já havia sido escolhido como um diácono, justamente porque ele era cheio de fé, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo também. Então é importante frisar essa questão de estar cheio do Espírito Santo, que são aquelas características que nos assemelham a Cristo, e não uma mera característica física de movimento, de barulho, ou a forma de adoração ou litúrgica, mas está relacionado ao caráter cristão. Então nós vamos tratar aqui sobre Estevão, a começar aqui pelo testemunho que ele vai dar, e a forma como ele prega e ensina vai despertar uma coisa chamada inveja, e essa inveja ela vai causar a morte de Estevão também. Quando os irmãos olharem a Bíblia dos Irmãos, em Mateus 27:18, vai descobrir que os líderes religiosos do tempo de Jesus, por inveja, o queriam prender. Então, eles também tiveram essa inveja que ocasionou na morte e crucificação de Jesus a pedido dos judeus para que os romanos o crucificassem. Então é muito importante a gente pensar nisso, porque há um sentimento de perda da posição, daquelas regalias por parte dos religiosos, porque agora tem um homem pregando muito melhor, e o que ele prega acompanha sinais e maravilhas, coisa que não acontecia normalmente nas sinagogas, e eles demonstravam uma inteireza de fé e uma integridade de caráter completamente diferente dos escribas, fariseus e outros líderes religiosos. Então isso gerou inveja. Cada vez que a gente for fazer alguma coisa bem feita, vai gerar inveja em pessoas que não conseguiram fazer. O invejoso, às vezes ele não quer que você tenha, outras vezes ele quer o que você tem, né? Ou às vezes ele só quer copiar você e no fundo ele te admira, só que não admite, e a forma de lidar com isso acaba sendo como a dos opositores aqui de Estevão, né? Um problema grave. Em segundo lugar, o que eles fazem como covardia? Eles arrumam homens contratados para inventar uma calúnia de que Estevão blasfemou contra Moisés. Então isso aconteceu já no Antigo Testamento. Os irmãos podem fazer um paradoxo com isso, né? Ou fazer um paralelo com o texto que está lá em 1 Reis 21, sobre Nabote, que Acabe queria que ele vendesse a vinha, mas ele não quis. E como ele não quis, Acabe chegou em casa triste, a Jezabel perguntou o que aconteceu, ele explicou, e ela decidiu resolver o problema para ele. Como que ela resolveu? Arrumou testemunhas falsas, dizendo que Nabote havia blasfemado, e o condenou a apedrejamento. Então, primeiro que nós temos a inveja descontrolada vai gerar uma calúnia, e essa calúnia maldosa, com falsos testemunhos de pessoas mentirosas, vai acabar aqui ocasionando a morte de Estevão. E uma coisa que eu vejo na narrativa da pregação dele, que narra Abraão, José, Moisés e até os profetas, até chegar aqueles dias, é a maneira que ele tinha de dominar o conteúdo do Antigo Testamento e a forma com clareza que ele passa aquilo que ele conhece. Então é muito importante nós, como professores, nós sermos claros naquilo que a gente diz e de vez em quando fazer uma parada e dizer o que a gente quer dizer e o que a gente não está querendo dizer. Eu vou esclarecer. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer, fazer essa parada no meio da fala, o que eu estou querendo dizer é isso. Aí a gente esclarece para os alunos. Eu não estou querendo dizer que sempre que acontece isso é por causa disso. Então você está dizendo o que não quer dizer. Então isso é importante e esclarecedor, porque muita gente, quando ouve a gente falar, pensa assim, está falando de mim, está falando para mim, está direcionando. Então é muito interessante isso.
Diferente de Estevão, né? Porque Estevão ele faz a narrativa do Antigo Testamento, dá uma volta enorme e ele vai chegar nos seus opositores. Aí ele vai confrontá-los, dizendo: vocês têm um coração duro, vocês são líderes de dura cerviz. Ou seja, dura cerviz é uma linguagem que significa que o pescoço não dobra, que não se humilha, que não se inclina, que não reconhece o senhorio de Cristo. Eles continuavam não acreditando que Jesus era o Messias. E isso fez eles, né, nesse confrontados com a verdade, se enfureceram mais ainda e ali, na sequência, apedrejaram o primeiro mártir da igreja. Então a gente vê que esse confronto, ele segue, por parte de alguém que deve viver a verdade, mas não espere que haverá uma boa receptividade por quem é confrontado. Porque o ser humano, ele não gosta de ser confrontado no seu comodismo e na sua razão. Então, sempre que você for confrontar alguém, lembre-se de Natã. Natã precisava confrontar Davi, mas o que ele fez? Ele elaborou uma história. Havia um homem muito rico, um homem pobre. O rico tinha muitas ovelhas, o pobre só tinha uma. Chegou um viajante na casa do rico, ao invés de matar uma das suas milhares de ovelhas, atravessou a rua, matou a única ovelha que o pobre tinha e fez um assado para o seu amigo que o visitou. Pronto, ele despertou em Davi um senso de justiça que estava adormecido. Que morra tal homem. O próprio Davi deu a sentença. Natã, ele soube pedagogicamente confrontar Davi da maneira que ele sabia como chegar, porque ele conhecia Davi. Então é importante a gente pensar nisso. Não estou aqui colocando mérito ou demérito em relação a Estevão, se ele errou, se ele acertou, se João Batista poderia ter usado outra palavra. O que eu estou dizendo é, por mais que você tente usar as palavras certas, há pessoas que nunca vão aceitar serem confrontadas, tanto nos seus pecados quanto na sua vida particular. Então, a Bíblia manda a gente repreender 2 vezes. Se a pessoa não aceitar, na terceira, evita-o. É o que diz lá em Tito 3,9. Vocês têm um aluno lá na sua classe que incomoda bastante. Converse com ele 2 vezes no máximo. Para não partir para uma agressão, procure alguém responsável e tente resolver de outra forma. Ficar confrontando nem sempre resolve. Às vezes é importante, porque tem pessoas que aprendem na base da pancada, quando é confrontada. A pregação de João Batista salvou muita gente, porque pessoas que precisavam da mensagem daquele jeito, daquela forma, naquele tempo. Mas nem sempre a gente tem os efeitos desejados. O que a gente precisa é adequar a mensagem e a linguagem para cada público, para que a gente seja compreendido. Às vezes uma brincadeira que eu faço aqui na igreja, todos riem, acham muito legal, mas se eu faço essa mesma brincadeira lá no oeste, em uma igreja, não surte um efeito, porque a igreja não me conhece, não entendeu a linguagem, levou para outro lado e não vai ficar legal. Então é muito importante a gente pensar nisso também, quando usar exemplos, quando for fazer conjecturas, exemplificar, fazer comparações, não usar pessoas para comparar, não simular brigas para evitar que gere ali um clima ruim, um desconforto. A igreja precisa estar confortável, seus alunos devem perceber que você tem o conteúdo, que você tem autoconfiança, que você domina, que você estudou, que você sabe o que está falando, você conhece e principalmente que você acredita no que você prega. Porque a partir do momento que a gente não acredita mais no que a gente prega, a nossa mensagem ela vai ficar desprovida de autoridade e de autenticidade. Vai ser apenas uma aula que a gente vai fazê-la apenas da boca para fora, tá bom? Em segundo lugar aqui nós vemos Estevão cheio do Espírito Santo diante dos seus inimigos e ele vai ter uma visão de Cristo à direita do Pai. Essa visão é uma visão confortadora. Ele está diante de um confronto, ele está para ser morto, apedrejado, mas ele tem um conforto divino nessa visão. Então eu digo, gente, quem nos conforta é Deus. A gente depende de Deus. Deus é o principal confortador. Na perda de alguém que a gente ama,
no momento de muito desânimo, desorganização interior, problemas financeiros com dívida ou perdas financeiras, empresas que quebraram, casamento em dificuldade, dificuldade com famílias, com pai, com mãe, com primos, com cunhados, enfim, conflitos que a gente vive no dia a dia. Deus pode acalmar o nosso coração, né, e nos dar uma saída. Porque às vezes a luta ela é grande, mas ela se agiganta pela nossa maneira de reagir frente a tudo isso. Estevão está calmo diante dos seus opositores, ele está para morrer apedrejado, mas ele tem essa visão gloriosa que o acalentou naquele momento de muita dificuldade. Não livrou ele da morte, porque a gente sabe em Atos 12, o mesmo texto em que Tiago é morto por Herodes, Pedro é retirado da prisão. Não é por ser mais amado, menos amado, é a soberania divina. Permitiu que um fosse morto, mas soltou o outro que estava prometido de morrer no dia seguinte. Então eu vejo assim que Deus ele age diferente com pessoas, de pessoas para pessoas. E a gente não pode tentar esquadrinhar o pensamento de Deus. Deus é soberano. A segunda coisa importante a nós entendermos aqui é que alguns são chamados para pregarem o evangelho com ousadia, outros são chamados para serem a semente do evangelho que vai prosperar. Estevão, ele é uma semente que vai brotar no coração de Saulo de Tarso. Quando você vai lendo a Bíblia em Atos 8 e 9, aliás, o começo do 8, você já vai ver que as roupas de Estevão foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Mas aquele martírio, aquele assassinato, aquele apedrejamento marcou profundamente este homem que se tornaria o Paulo que escreveria 3 epístolas da Bíblia. Então, Estevão fez muito na sua morte ao entregar aquele que tudo sabe. Então, Deus tem o controle da sua obra. Uns são chamados para serem amassados e provados para testemunhar. Outros vivem a alegria do Evangelho e parecem não ter tanto sofrimento. De vez em quando até uma inveja de alguém. Pensa assim, está tudo certo, família boa, casa boa, saúde, emprego, dinheiro, não é? E a gente olha para a nossa condição e pensa, Deus é injusto, era para eu estar nessa condição, né? Até esses dias eu preguei numa igreja, o tema da mensagem é sobre Asaf ao ver a prosperidade do ímpio, que está no Salmo de número 73, uma mensagem que tem 38 tópicos, e eu fiz um relato exegético do texto, por o que Asaf viu nos ímpios, e depois como ele ficou, e depois o que ele descobriu ao entrar no templo, e depois, por último, o fim dos ímpios. Então não tenha inveja de quem pratique o mal, morra acreditando e fazendo o bem. E último aqui, para fechar o segundo tópico, o perdão no martírio. Como que vai dar o perdão para pessoas que estão apedrejando? Dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele usa uma expressão parecida com Jesus, então ele é uma semelhança do Cristo, como se fosse um segundo Cristo, só que agora um homem comum, não tendo a divindade sobre os seus ombros, mas ele pede ao Pai que perdoa-lhes aquele pecado ou não leve em consideração, não imputes esse pecado. O perdão é libertador, principalmente para aquele que dá. Tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte: perdoe os seus inimigos, não porque eles mereçam seu perdão, mas porque você merece ter paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai estar no coração de quem perdoa. Quanto mais cheio de razão nós ficarmos, mais enraivecidos, descontrolados e amargurados, e quem morre somos nós, de ansiedade, de estresse, de depressão e na fé também. Estevão soube dar o perdão, sem vingança nenhuma. Às vezes eu vejo pessoas desejando a vingança ou comemorando a queda de alguém. Porque, se levantou contra mim, olha só o que está passando. Isso aí que tu está passando é porque aquela vez tu falou isso da minha filha. As pessoas ficam colocando uma regra física, né? Ação gera uma reação para o comportamento. Mas não é assim. Quem comanda, controla a colheita de toda semeadura é Deus, não somos nós. Eu não posso dizer
para a pessoa que ela está vivendo isso por causa daquilo, né? Às vezes a gente não encontra motivo, então é melhor não dizer nada. Você vê uma pessoa que a gente nunca viu nada de escândalo, uma pessoa crente, amada por todos, a sua família, padecer de um câncer e a gente não ter explicação. Enquanto pessoas que fizeram mal para muita gente morrer com 90 anos. Salomão disse isso em Eclesiastes: eu vi justo morrer na flor da idade, mas eu vi ímpio prolongar os seus anos sobre a terra. Isso é vaidade. Isso são coisas da vida. A gente não deve taxar e rotular ninguém. Sem vingança. Estevão vai adormecer pedindo que Deus perdoe os seus opositores. Isso é libertador demais. Que a gente possa descansar o nosso coração no perdão, para que a gente possa encontrar a verdadeira paz. A paz de Deus, né? A paz. Quando a gente perdoa, a gente tem paz. Quando a gente se enche de razão, a gente acaba trocando pela paz. Ah, você está certo, a gente quer ouvir isso. Mas às vezes essa frase nos rouba a nossa paz. E o último, o avivamento no sofrimento. A forma como ele termina o ministério que ele havia pouco começado foi marcante e entrou para a história bíblica. Talvez outras pessoas que também trabalharam na obra de Deus muito mais que Estevão, contabilizando um período maior, não foram registrados na palavra de Deus e nós não temos conhecimento deles. Mas Estevão, ele foi lembrado por Lucas principalmente por causa da forma como ele morreu. Principalmente por causa disso. Começar bem, nós começamos. A gente fica em cima de uma corda bamba o tempo todo porque a gente quer acabar bem. Então, passar por um processo, passar por uma dificuldade, vivenciar o ministério ser usado por Deus, ser cheio do Espírito Santo durante 10, 20, 30, 40, 50 anos, morrer sem dar escândalo é um desafio. Então, assim, você fechar o seu ministério, combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé, é um desafio. É um desafio. E é uma honra. As pessoas não precisarem se esforçar tanto para falarem coisas boas no nosso velório, no nosso enterro, é um privilégio. É um privilégio. Então, às vezes, a gente quer buscar tanto e ser tanto, e competir com outras pessoas. E, às vezes, a nossa função, você ser um recepcionista da igreja, você ser o professor daquela classe de crianças ou de adulto, você ser o pastor daquela igreja, por mais que ela tenha 50, 100 ou 200 membros, você não comparar com o que tem 1.000 ou 10.000, mas você ser excelente naquilo que está em suas mãos para fazer, e você fazer bem, e fechar esse ciclo com honra, é muito mais proveitoso do que você às vezes tentar abraçar a igreja inteira, tentar ganhar o mundo e perder a si mesmo na caminhada. Estevão sabia quem era e sabia quem Deus era, e ele soube fechar o seu ministério da maneira mais honrosa possível. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem, mas ele entra para a história. O avivamento no meio do sofrimento. E é muito característico isso. Quando você para de sofrer, em muitos casos para de experimentar a graça de Deus bem próximo. É muito comum isso. Paulo disse isso em 1 Coríntios 10. O povo levantou-se para folgar. E quando levantou-se para folgar, enojou-se do maná e pediu outra comida. E quando pediu outra comida, foram punidos porque não estavam desejando a dependência de Deus. Porque pensaram, nós já estamos fartos, não precisamos mais que Deus nos ajude. E quando a gente pensa isso, a gente sai do ciclo de dependência e a gente fica independente. E independente, andando sozinho com as nossas pernas, a gente cai e passa vergonha. E a honra é como um cristal caro que a gente carrega. Se deixar cair, não adianta você juntar os cacos e colocar cola. Nunca mais vai ser igual. As pessoas não lembram dos 25 anos que eu dou aula na Escola Bíblica Dominical, mas vão lembrar do tropeção que eu dei no final do ministério. Comece bem e termine bem. Essa é a lição de Estevão, o mártir avivado. Seja prático, seja objetivo. Não se coloque muito em detalhes, com muitos detalhes, com muita historicidade em excesso, com muita informação, porque a quantidade de informação
pode gerar um cansaço. Mas faça a base, faça a introdução e aplique para que o aluno pense, eu gostei porque eu vou usar segunda-feira esse assunto no meu trabalho. Amém? Fiquem todos com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.